aqui nos estúdios da TV Com Maceió, nós vamos bater um papo com a Marluce Pereira, ela que é assistente social e faz parte da coordenação colegiada do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, FETPAT. A Marluce ela vai conversar um pouco para a gente sobre essa questão do trabalho infantil, como é que o Fórum atua e de que forma a sociedade pode ajudar para prevenir. Marluce, a partir de 88, com a Constituição Cidadã e na década de 90, a gente teve um grande desenvolvimento de fóruns da sociedade civil para lutar por direitos. Esses fóruns começaram a sua atuação para defender direitos na Constituição e depois, na década de 90, para garantir os direitos. O Fórum da Criança e do Adolescente, Direitos das Crianças e do Adolescente, também a questão do Fórum de Combate à Desnutrição, o Fórum da Economia Solidária. Essa é um pouco a história também do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil? Sim. Os fóruns estaduais, eles foram formados a partir dos anos 90, quando da criação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é um fórum nacional composto por organizações governamentais, não governamentais e organismos internacionais, como a OIT, a Unesco. Como uma estratégia de disseminação do combate ao trabalho infantil, o Fórum propôs que os estados da federação também tivessem seus fóruns estaduais. Então, os fóruns estaduais, eles surgiram a partir exatamente desse movimento do Fórum Nacional, para que a prevenção e erradicação do trabalho infantil, ele tomasse uma proporção em nível local também. Não só ficasse numa discussão na esfera federal, mas que também fosse disseminada a discussão também no âmbito estadual. Casos emblemáticos que aconteceram, de crianças que trabalharam até exaustão, alguns casos também de crianças que morreram durante a execução desse trabalho, foi que mobilizou essa questão do combate ao trabalho infantil. Como é que foi essa história? No Brasil, o que chamou muito a atenção sobre essa questão do trabalho infantil foi o trabalho infantil nas carvoarias. Foi a partir desse momento em que foi feita uma denúncia sobre as condições em que crianças eram submetidas nas carvoarias, que esse debate foi exposto para a sociedade. A partir daí, outras formas, outras piores formas de trabalho infantil, elas começaram a ser observadas. Então, as situações de trabalho infantil que são extremamente degradantes e prejudiciais à saúde. São degradantes, são insalubres. A partir desse momento, em que o trabalho infantil começou a ter uma maior visibilidade, é que se começou a pensar em políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil. E é nesse momento aí que foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Começa primeiramente para o enfrentamento do trabalho infantil nas carvoarias, depois se entende que o programa ele tem que ter uma abrangência em nível nacional. Então, todos os municípios, eles aderem ao programa, certo? O programa ele é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e, consequentemente, passa a ter uma coordenação estadual, através das secretarias estaduais de assistência social, e a execução de serviços se dá através das secretarias municipais de assistência social. Marluce, você coloca aí um leque citando várias organizações e várias instâncias de execução de política pública. Por que é importante ter política pública nesse combate do trabalho infantil? O combate ao trabalho infantil, ele exige uma atuação intersetorial. Começa por aí. É preciso entender que o enfrentamento exige um trabalho em rede. E aí tem que atuar assim. A educação é uma das principais políticas
de enfrentamento ao trabalho infantil. Não, o Fórum defende que o investimento na política de educação, ele tem que se dar, porque ele é uma das principais estratégias, né, para que a gente alcance os nossos objetivos de erradicação do trabalho infantil. Mas a gente precisa também da política de assistência social, atuando aí no acompanhamento familiar, na oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no contraturno escolar, e precisamos também de uma política de trabalho. Fiscalização do trabalho infantil é extremamente importante, investimentos, né, do governo federal na fiscalização. Isso requer, inclusive, que a gente tenha auditores fiscais para fiscalizar, específico para, né, fiscalizar o trabalho infantil e outras formas, como o trabalho escravo. Então, o Ministério do Trabalho precisa investir nisso. Nós sabemos que o corte de recursos tem afetado profundamente e vai afetar nos próximos anos a fiscalização não só do trabalho infantil, mas de outras formas, né, de descumprimento, né, da legislação do trabalho em relação à proteção ao trabalhador. O investimento nas políticas de saúde, de assistência social, de educação também é extremamente importante. O Fórum, ele faz essa atuação direta, ele aborda as famílias, ele acompanha esses casos mais de perto de trabalho infantil? Não. O Fórum, ele é autônomo, né? Ele é mobilizador, tem um papel de fazer incidência política, né, junto aos gestores, né, mostrando, sendo propositivo, propondo ações que possam contribuir para o enfrentamento do trabalho infantil, mas ele não é um órgão executor. Ele até tem nos seus membros órgãos que executam, porque ele é composto por órgãos governamentais e não governamentais, certo? Então, todas as instituições membros do Fórum, elas têm uma atuação, certo? Tem trabalhos, desenvolvem ações de enfrentamento ao trabalho infantil. O Ministério do Trabalho, certo? por exemplo, faz parte. O Ministério do Trabalho, por exemplo, faz parte. Mas qual é o papel do Ministério do Trabalho? Fiscalizar o trabalho infantil e implementar, incentivar a aprendizagem, o trabalho decente para os nossos adolescentes e jovens, certo? O Ministério Público do Trabalho atua na responsabilização, certo? As secretarias municipais e de Estado de Assistência Social atuam diretamente na execução dos serviços. A de Estado não, a do Estado coordena essas ações em nível estadual, mas as municipais é que fazem a oferta de serviço, certo? Então, o acompanhamento familiar, ele vai se dar exatamente na política de assistência social, nos municípios. Então, certo? Essas secretarias municipais fazem parte do Fórum, fazem também esse trabalho direto com as famílias. O colegiado de gestores das secretarias fazem parte do Fórum, certo? E a Secretaria Estadual de Assistência Social, que coordena o programa de erradicação do trabalho infantil, tem esse papel de fazer uma articulação direta com as secretarias municipais de assistência social. O Ministério do Trabalho faz a fiscalização e faz a autuação. Verifica se aquela condição é real. Verifica se a condição é real e imediatamente autua e encaminha para o Ministério Público do Trabalho essa autuação, né, para que sejam tomadas providências em relação ao empregador. A criança, o que é que se faz com essa criança? Tem que se acionar a rede de proteção. Então, a criança é acionada o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar pode tomar as devidas providências no encaminhamento para as políticas públicas. A criança está inserida na escola, está frequentando a escola, a família, como é que está essa família? Qual é a situação de vulnerabilidade dessa família? Então, essa família precisa ser acompanhada, né, pelo serviço de acompanhamento às famílias, que é executado nos centros de referência da assistência social. Um outro serviço que a gente tem, que atende a essa criança, são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos,
que são executados nos CRAs, né, e que funciona no contraturno escolar. Então, se a criança está na escola de manhã, ela pode ser inserida no serviço de convivência à tarde. Isso permite, inclusive, que muitas famílias tenham a condição da mãe trabalhar, né, e deixar sua criança protegida no espaço em que ela está ali fazendo atividades socioeducativas. Certo? O grande problema que a gente tem é que muitas vezes essa rede não funciona, porque muitas vezes a oferta ela não atende à demanda. Ela é menor. Ela é menor do que a demanda. E é por isso, é nesse sentido que o fórum, ele faz uma incidência política junto aos gestores, mostrando a importância de investimento nas políticas públicas. Então, a gente precisa ter um compromisso maior dos gestores, de governadores, de prefeitos, na implementação de escolas em tempo integral, né? Na maior oferta dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, da política de assistência social. Porque sem essa oferta de serviços, fica muito difícil se tirar a criança daquela condição e dar à família também oportunidades de emprego. Como é que vai ficar essa situação, né? Hoje a gente já vê, é visível, né, nas ruas, a gente percebe o aumento, por exemplo, de pedintes, pessoas que estão nas ruas pedindo alguma coisa, pedindo uma ajuda, um auxílio, uma esmola, né? E o trabalho infantil, consequentemente, pode também vir a aumentar com esse congelamento de recursos e a ausência de políticas públicas como essas que você citou, de proteção. Vocês têm percebido também isso? Chegou algum caso, alguma denúncia ao fórum de trabalho infantil? Tem aparecido, sim. É visível nas áreas urbanas, é muito visível. Na nossa cidade, Maceió, a gente vê nos sinais, né, as crianças já fazendo trabalho de flanelinha ou vendendo algum produto, né? Na orla lagunar, principalmente no período de alta temporada, há uma incidência bem maior de crianças também fazendo esse serviço de ambulante. E mais recentemente nós nos surpreendemos porque recebemos uma denúncia de trabalho infantil no aeroporto. No aeroporto? No aeroporto, né? Quer dizer, as crianças estavam oferecendo o serviço de carregar malas. A gente vê muito isso em feira, né, de carregar as compras, mas no aeroporto realmente é algo surpreendente. E aí, imediatamente, o Ministério do Trabalho, o fórum foi comunicado, o Ministério do Trabalho fez o trabalho de notificação, né, ao responsável pela Infraero, e agora, recentemente, nós discutimos que a notificação por si só não basta, a gente precisa identificar quem são essas crianças. Então, houve uma iniciativa do fórum de propor uma reunião com a Infraero, com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, que é quem coordena o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Estado, a secretária municipal de assistência social do município de Rio Largo, para que a gente fizesse uma discussão, caso essas crianças sejam de Rio Largo, já que a localização do aeroporto está mais próximo de Rio Largo, mas não descartando a possibilidade também dessas crianças serem ou de Maceió, daquela região, né, ali mais próximo do aeroporto, ou do município de Messias. Entendemos que não podemos só apenas coibir o trabalho infantil no aeroporto, mas precisamos conhecer esse fenômeno. Por que essas crianças estão ali, quem são as famílias e o que é que os municípios vão fazer para inseri-los em serviços de proteção, né? E entender por que eles estão ali, qual é a necessidade deles estarem ali e como é que está a situação de vulnerabilidade dessas famílias, né? Uma discussão que nós fizemos com a gestora do município de Rio Largo é que se há trabalho infantil, se essas crianças são de lá e há trabalho infantil no aeroporto, significa que também há trabalho infantil na cidade, na área urbana da cidade. Então, então não adianta só a Infraero
acionar o município, pedir para ir lá, para o Conselho Tutelar ir lá, ou para o Serviço de Abordagem da Assistência Social ir lá e retirar as crianças. A gente precisa ter um plano de ação para que a gente identifique quais são as outras formas de trabalho infantil presentes no município. Porque elas podem sair do aeroporto, mas podem ir para outro lugar. Ir para a feira livre, por exemplo, porque uma da nossa maior incidência de trabalho infantil informal na área urbana, nos municípios, é a feira livre. A gente sempre carregando feira, isso, trabalhando, é a feira livre. A mãe por ali. Já há experiências bastante exitosas de enfrentamento ao trabalho infantil na feira livre, que já conseguiram, inclusive, dizer assim, nós erradicamos o trabalho infantil. Então, tem municípios que estão trabalhando isso muito bem. Pão de Açúcar é um deles. Mas é um trabalho que vem sendo realizado em Pão de Açúcar desde 2013. Não é fácil. Existe discussão com os feirantes, tem que ter um trabalho de sensibilização com a população, porque a população ela não enxerga isso como uma violação de direitos, né? São José da Tapera é outro município também que vem fazendo um trabalho de abordagem constantemente nos dias de feira, né? Com toda a rede de proteção acionada, Conselho Tutelar, técnicos da assistência social, fiscais de obras da prefeitura que vão também atuar na fiscalização ali do trabalho infantil. E até uma quebra de paradigma, né? Porque, por exemplo, tanto essa questão da feira como em outros espaços a gente vê as crianças. Eu, particularmente, também cheguei a trabalhar quando já um pouco adolescente com meu pai. Tem essa tradição de levar a criança junto, né? Da criança estar presente ali, até para não ficar em casa, de repente, não, eu trouxe aqui para ele não ficar em casa, para não ficar de bobeira, nem ficar na rua. Como é que o fórum vê essa questão, por exemplo, em eventos? A gente tem muitos eventos, por exemplo, tem o Maceió Verão, daqui a pouco vem o Carnaval, Maceió e Alagoas tem uma orla com muitas praias, então há a presença de muitos turistas. Como é que o fórum ele vê essa questão e como trabalhar essa mudança de paradigma e atuar para que realmente as crianças não trabalhem, não percam o seu direito? Isso. O fórum iniciou uma discussão sobre a presença do trabalho infantil em grandes eventos. No ano passado, nós iniciamos essa discussão na organização da Expo Agro, com a organização da Expo Agro. Então, o ano passado foi feita toda uma discussão com o responsável pela Expo Agro. Eles assinaram um termo de compromisso, se comprometendo a não permitir o trabalho infantil, né? E no período da Expo Agro, foi montado, junto com a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil de Maceió, foi montado um espaço lá para que a gente pudesse, a comissão, os integrantes, membros da comissão, pudessem fazer uma abordagem com os expositores, verificando se havia trabalho infantil, e o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho também atuaram na fiscalização. O que é que foi constatado na Expo Agro? Muitos vendedores, né, que adentravam lá na Expo Agro para vender seus produtos, vender lanche, eles traziam as crianças porque não tinham com quem deixar em casa, tá? Então, a gente tinha lá um espaço que é do PET Volante, com educadores sociais, para tirar essas crianças daquela situação de insegurança em que ficavam lá e estar num lugar seguro. Ali foram desenvolvidas brincadeiras, mas nós verificamos também, o Ministério do Trabalho verificou, os auditores fiscais verificaram, que havia crianças trabalhando, né? E aí esses expositores, eles foram autuados e os adolescentes, eles foram retirados daquela situação, né, em que estavam, certo? Esse ano a gente já viu que a gente teve um avanço muito grande. Esse ano foi feito muito antes, né,
da exposição, de se acontecer a exposição, já se começou a ter tratativas com os organizadores da exposição, né, para evitar né, um diálogo com os expositores, com termo de compromisso assumido, e a fiscalização foi lá, o Ministério do Trabalho foi lá, fiscalizou e constatou que não havia nenhuma criança em situação de trabalho infantil. Ok, Marluce, obrigado pela entrevista. Eu queria que você passasse aí também para o nosso público falando sobre essa questão do trabalho infantil. Às vezes a gente vê, a gente percebe essas situações. Onde é que as pessoas podem recorrer? As pessoas podem entrar em contato com o fórum, tem um telefone, tem um órgão que possa fazer essa fiscalização, caso o nosso público constate alguma situação de violação de trabalho infantil? Veja só, nós temos um número que ele funciona para denúncia, que é o Disque 100. A denúncia pode ser feita, é preservado inclusive o sigilo né, do denunciante, mas nós temos outras formas também de denunciar. Onde há um trabalho formal, aquele onde existe um empregador, uma pessoa jurídica, essa denúncia pode ser feita ao Ministério do Trabalho, que é o órgão que fiscaliza o trabalho formal, certo? Pode ser feito diretamente. Quais são os exemplos de trabalho informal que a gente tem? Lava-jato, oficina, mercadinho. Esses são alguns exemplos que a gente pode dar. Para o trabalho informal, que é esse que a criança está na rua, com serviço, trabalhando como ambulante, vendendo alguma coisa, essa denúncia ela pode ser feita no Conselho Tutelar, nas secretarias municipais de assistência social, até no Ministério Público do Trabalho, né? Porque o Ministério Público do Trabalho ele autua também os gestores, e é uma responsabilidade também dos gestores públicos, né? De fazer a identificação dessas crianças e implementar políticas que possam retirá-las protegê-las daquela situação.